Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir se manifestar com a sua vontade, com a sua palavra, através dessa ministração, que Ele possa vir falar ao profundo dos nossos corações. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, que Deus abençoe sua semana, minha irmã, que Deus possa te ajudar e trazer compreensão ou, quem sabe, elucidação daquilo que é o propósito em tua vida. Vamos lá, vamos para a nossa conversa. O texto hoje, para nossa breve reflexão, encontra-se no Evangelho, na carta, na Epístola de Paulo aos Gálatas. Quero ler com vocês capítulo 3, a partir do verso 23 em diante. Diz assim: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos somos os filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu e nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele segundo as promessas de Deus. Glória a Deus, irmãos. Uma das coisas que os israelitas se apegavam muito era justamente a serem chamados filhos de Abraão. Em uma discussão com Jesus, eles até questionam Jesus, dizendo como poderiam ser escravos se eles eram filhos de Abraão, mostrando assim uma arrogância do coração por fazerem a vontade de Deus, por estarem cumprindo a lei. E aqui essa carta de Paulo às Gálatas, ela traz justamente essa realidade para nós, uma explicação justamente que nós somos salvos pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, porque tinha alguns judaizantes atacando Paulo por causa do ensino dele sobre a graça, como se as pessoas ficassem livres para fazer o que quiser, para pecar. E nós sabemos, meu irmão, que um filho também é servo. O filho fala do direito, o servo fala do dever, daquilo que nós fomos chamados a executar como comportamento, como conduta de vida. E Deus jamais iria contra a própria lei que ele criou, não é verdade, irmãos? A lei, ela tem um motivo e eu quero trazer esses versículos para a nossa vida. Vamos lá? Diz assim: antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia fiel e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Irmão, tem um propósito, sabe, de tudo aquilo que nós passamos. E todos que tentaram obedecer a lei por conta própria verificaram a sua incapacidade, para depois nós vivenciarmos o que a fé pode nos proporcionar. Sim, logicamente, irmão, a fé, ela é superior ao comportamento, à conduta. É interessante nós verificarmos aqui que Paulo, ele coloca a lei como uma forma de custódia, porque, irmão, elas que traçam os nossos limites. Irmão, você pode ir até aqui, depois daqui Deus não estará com você. Irmão, se você resolver, minha irmã, se você resolver atravessar o sinal vermelho, você vai assumir a responsabilidade por conta própria de uma semente que você está plantando. Deus não está com você nisso. É isso que Paulo está falando. Mas ela traz um aprendizado, ela traz um ensino para nós. Ela traz algo que nós precisamos aprender. Principalmente, irmão, algo que é justamente referente à incapacidade, à impotência. Quando nós vamos crescendo, parece que nós somos despertados a, avançar os limites para conhecer o que tem do outro lado da lei. Há-se uma mentalidade no mundo de que tudo é proibido, é mais gostoso, e muitas pessoas atravessam e realmente, de fato, experimentam sensações únicas que dão uma sensação de liberdade. Opa, eu fui e nada aconteceu. Então vamos fazer de novo. Só que isso é uma plantação e Deus está de olho, irmão. Nós não podemos verificar até que somos colocados em um lugar justamente que ficamos sob custódia. Para quê? Para que a fé fosse revelada. Tem um propósito, para que a fé fosse revelada.
O propósito disso, irmãos, das nossas plantações e de nós termos justamente um livre-arbítrio para fazermos o que é para que nós fôssemos apresentados a esse caminho da fé que vem por meio do Senhor Jesus. Todos que chegaram ao Senhor Jesus chegaram com um problema justamente por causa das suas escolhas. Eu fui assim, vocês não foi? Comigo foi. Avancei por meio da droga e de outras coisas que traziam um alívio para mim, mas quando eu fui observar a colheita daquilo que estava acontecendo, meu irmão, depressão, ansiedade, às 3 da manhã, insônia e muitas doenças psicomáticas. Eu cheguei a falar para os irmãos que fui diagnosticado até com esquizofrenia. Logicamente isso não se cumpriu, graças a Deus o Senhor me livrou. E eu estou aqui pregando para vocês. Mas Ageu 2:9 mostra bem isso. Ele fala assim: a glória da última casa será maior do que a primeira. A glória da segunda casa será infinitamente maior do que a primeira. A glória da primeira ele estava mostrando, falando sobre o templo de Salomão, que tinha uma representatividade sobre nós. E a segunda aponta justamente para Jesus Cristo. Essa fé que tem grande valor para nós. Por isso Paulo continua falando, explicando. Ele fala: em outras palavras, a lei foi o nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Por meio da fé, irmão, em Jesus Cristo. E o que é um tutor? O que é um guardião, irmão? Um guardião, ele tem como uma forma de um tutor. O tutor hoje nosso, no começo aqui, é o nosso pai, a nossa mãe. Traçam limites para nós, nos ensinam em determinado tempo o que é correto, com uma finalidade, irmão, proteger o nosso coração. O tutor, ele traz um crescimento para a criança. Paulo vai falar ali na frente, portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que um escravo. Apesar de ser herdeiro, mas ainda parece ser escravo. Por quê? Porque tem recebido a simples menção de que ser tutoriado pela lei pode ser que nós alcancemos, ou seja, compraremos ali uma barganha com Deus, cumprindo algumas exigências da lei, sendo que o acesso é por meio de Jesus Cristo, irmãos. Um tutor, ele traça os limites sim e protege o nosso coração, mas isso é até nós alcançarmos uma autoridade. Depois, irmão, nós precisamos avançar. Nós precisamos nos deslocar para o nosso propósito. E eu entendo que todo pai, toda mãe deveria ensinar aos seus filhos, por exemplo, e eu estou falando aqui de tutor, logicamente, irmão, que cada um tem um propósito único e pessoal. Nada a ver com aquilo. Por exemplo, irmãos, algumas pessoas me perguntam: o que você acha que é o meu propósito, Alisson? Eu falo assim, eu posso até te aconselhar, eu posso até te dar alguma ideia do que eu creio que eu seja, vendo as suas qualidades, mas não se baseie pelos meus conselhos, porque somente Deus pode estabelecer um propósito, ou seja, levar você a um lugar além, meu irmão ou minha irmã, que você possa crescer através da dependência e da confiança em Deus. E de fato crer que Ele é vivo, e como o salmista fala, que todos os nossos dias foram contados, ou seja, foram escritos no seu livro, para que você possa cumprir de fato o teu propósito e alcançar a tão sonhada felicidade. Eu gosto de um versículo que está em Efésios 2, ele traz essa ideia para nós. Efésios 2:21 diz assim, nós os que cremos somos cuidadosamente colocados juntamente com Cristo, e é em Cristo, irmão, como parte de um templo dedicado a Deus, que está em constante crescimento. Ou seja, meu irmão, essa pedra que é você, de um templo espiritual, ela cabe num lugar específico que foi construído somente para você. E você percebe que tem pedra embaixo, tem pedra do lado, tem pedra em cima, tem pedra embaixo. Então é Deus que ajusta, porque você tem um formato específico de algo que foi criado pelo próprio Deus, irmão. Então, por mais que eu possa dar conselho, eu não posso te levar a esse lugar de plenitude de vida. Somente Deus tem a capacidade. E eu vou falar mais: o seu pastor não pode, o seu pai e a sua mãe não pode. É somente você, através das orações, através das conversas com Deus em intimidade. Gaste tempo falando sobre o teu propósito, porque o tutor, ele tem até uma função
primordial, mas é enquanto você é criança, irmão. E até quando nós seremos criança? Porque nós precisamos ser como criança diante de Deus, mas precisamos ter uma mentalidade de homem, como Paulo fala, para que nós possamos cumprir o nosso propósito. E ele continua falando, ele fala assim, ó, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. Não precisamos mais de limites, porque, irmão, quem tem o caminho da fé, Paulo fala ele fala ali em Gálatas 5, nos frutos do Espírito, que contra essas coisas não há lei. Por quê? Amor, bondade, benignidade. Uma pessoa que age assim, ela vai fazer mal a outra pessoa ou contra si mesmo, meu irmão, pecando? Não. Domínio próprio. Domínio próprio tá entre o fruto do Espírito, aquilo que ele nos proporciona. E eu creio que Deus está falando com algumas pessoas aqui, meu irmão. Eu creio que Deus está diretamente agindo dentro do coração e talvez até arrancando lágrimas, porque se sentem presos a situações que eles mesmos construíram pensando que estavam agradando a Deus. Mas Deus está dizendo hoje, é tempo de avançar, é tempo de romper com os limites, é tempo de me conhecer, é tempo de saber de fato o que eu tenho para você, meu filho, é tempo de saber de fato o que eu tenho para você, minha filha. E olha, é um final que você já espera, mas que a impossibilidade da promessa se apresentou, porque a promessa, meu irmão, ela sempre vai se apresentar muito maior do que as condições que nós vivemos no momento. Sabe por quê? Para que você, quando chegue lá, entenda que foi, sim, a tua fé em Jesus Cristo, mas que você saiba, não fui eu, veio pela mão de Deus. Sempre, irmão, sempre vai chegar nessa situação. Por isso Isaías, ele bem que retratou o maior profeta messiânico, ele disse para nós em Isaías capítulo 43, quero ler e eu amo esse versículo, versículo 18, diz assim, não fiquem lembrando o que aconteceu no passado, para-brisa é maior do que retrovisor. Ainda há muito chão para se queimar nessa estrada. Eu quero repetir, ainda há muito chão, ainda há muita lenha para se queimar nessa estrada. Não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo. Já foi. Vejam, estou fazendo uma coisa completamente nova, algo que já comecei a realizar. Será que vocês ainda não perceberam? Vou abrir uma grande estrada no deserto. E no meio da terra seca farei correr riachos, fluirá o alívio que você precisa, meu irmão. Terá disponível alívio, sabe? O riacho fala de um alívio por um calor escaldante do deserto, sabe? Uma estrada que dará ao final desse momento que nós temos vivido, que nós não conseguimos romper. Então, olha, veio esse caminho da fé, irmão. Já veio por meio de Jesus Cristo. E precisamos acessá-lo, logicamente. Por isso Paulo fala, pois todos vocês são filhos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. E aqui ele coloca justamente essa condição de filho, que tem direito, irmão, porque é como filho que nós temos acesso ao que os outros não têm, irmão. É como filhos de Deus. Olha, você é filho do seu pai, da sua mãe, você pode ter uma filiação espiritual aí, e olha, tome cuidado com essas filiações espirituais para que elas não sejam abusivas, elas costumam ser muito abusivas. Sabe, e quando eu falo isso é de um conselheiro espiritual, de alguém que te ajude no caminho, orando junto com você, te apontando para Jesus, de um presbítero, alguém que não vai abusar de você, abusar de nós como pessoas por causa das nossas carências, manifestadas por causa das feridas e dos traumas que carregamos, usando assim de manipulação para que nós venhamos fazer a vontade deles e não a de Deus, porque Deus tem uma vontade para você, irmão, e como filhos nós temos acesso, sabe, ao que Deus tem para nós. Como filhos nós temos, irmão. Olha, e isso só se conquista através da intimidade. É muito bom um conselheiro, é muito bom o pai e a mãe, mas é muito bom, melhor do que isso, é um relacionamento com Deus. Quero ler com vocês, irmãos, porque eu gosto de alguns personagens da Bíblia que revelam isso, e tudo que eu conquistei foi mediante a oração. Só se atinge a glória através da oração, porque com a oração nós estamos conversando com o nosso Criador, e esse caminho da fé é justamente esse, um novo e vivo caminho, a qual nós podemos ultrapassar o véu que foi rasgado. E o véu rasgado fala disso, irmão, que nós agora temos acesso direto a Deus, que Ele nos ouve,
e nós somos ouvidos por ele. Eu gosto de 1 Samuel capítulo 15, versículo 10. Quando Deus revela algo, uma tristeza do coração dele para Samuel, preste atenção nessas palavras. O Senhor disse então a Samuel: arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor toda a noite. Aqui nós vemos, irmãos, como poucas vezes na Bíblia, Deus se revelando algo que perturbava o seu coração, que trazia ele e o profeta conversando sobre outra pessoa, em um momento em que Deus se arrependeu. Muitas pessoas creem que Deus não se arrepende. Meu irmão, ele se arrepende. Ele se arrepende, não no sentido, porque aqui nós precisamos colocar duas realidades sobre o que a palavra traz. Algumas pessoas, pouquíssimas, e eu quero falar muitos são chamados, poucos são escolhidos, carregam promessas absolutas. Essa promessa, ela não depende nem de você para se cumprir, somente da vontade de Deus. Ela é absoluta e soberana, como por exemplo, todo joelho se dobrará diante ao nome do Senhor. Filipenses capítulo 2, ali do versículo 5 ao 11, fala disso. E algumas pessoas carregam isso. Agora, mesmo que nós não nos comportemos de acordo com a promessa, a palavra, que é poderosa, ela vai nos torcer no meio e nos espremer e nos amassar até que nós estejamos diante daquilo, ou seja, com um comportamento adequado para que venhamos a viver essas promessas. Assim foi com Jesus. Hebreus 5:8 diz que ele aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. Até o Senhor Jesus aprendeu a obedecer, irmãos. Pode estar lá na Bíblia, pode ler. Agora tem promessas condicionais, como é essa do caso de Saul, e por isso ele se arrependeu. Porque Saul, meu irmão, ele amou mais a coroa ele amou mais a bênção, amou mais a coroa do que propriamente dito o Senhor. Deus queria ter um relacionamento com Saul, e eles estavam conversando ali com o profeta Samuel, porque Samuel também via Saul como um investimento da fé, o pai espiritual. Afinal, foi ele que ungiu. E Saul desviou por um caminho totalmente ao contrário, meu irmão. Quantas pessoas têm sido rejeitadas por Deus porque não conseguem viver como filhos, como dependente de um pai que sabe todo o caminho. Por isso, Salmo 25:14, e esse é o que eu quero para mim, irmãos, e eu incentivo você a querer. O Senhor, eu quero ler com vocês esse versículo, Salmos 25, versículo 14, fala justamente disso, fala, o Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e o obedecem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Entende isso, irmão? Entende essa questão da intimidade, da proximidade? Muitas pessoas se aproximam de Deus por meio da sua palavra e se tornam especialistas, e eu sou um desses, irmão. Eu tenho muitos versículos bíblicos adorados, mas isso não pode me trazer aquilo que é justamente o que o Senhor pode produzir, irmão. Ele os leva a conhecer, ou seja, uma revelação produzida pelo Espírito, pela vontade do Senhor, por aquilo que Ele quer para a nossa vida. Precisamos aprofundarmos no rio de Deus a fim de nós sermos levados por Ele, não nós queremos levar Ele, conduzindo Ele em nossos sonhos, para que Ele mostre a aliança que Ele fez conosco, para que Ele mostre o propósito. Por isso Paulo continua falando, todos que foram unidos com Cristo no batismo, se revistam dele. E essa é uma propriedade, irmão, de irmãos, sabe, de irmãos que entenderam o que o Senhor está fazendo, irmão. Por quê? Porque a nossa carne continua lá, pecadora. Precisamos de Deus para caminhar nessa nova realidade, porque existe uma nova realidade disponível, meu irmão, aos que creem. Essa realidade, irmão, ela é poderosa, porque somente Jesus não pecou. Então, quando Deus olha para um filho verdadeiro, irmão, Ele não olha para o Alisson, Ele não olha para quem está me ouvindo aí, Ele não olha para o João, para Maria, Ele olha Cristo em ti. E por isso Ele te esconde. Ele está vendo ali, sabe, uma pessoa que está se esforçando, que está tentando não pecar mais, mas Ele sabe que você precisa da ajuda. E aí Ele sabe que Cristo em nós é a esperança da glória. E compreensão disso, irmão, traz paz ao nosso coração e a um lugar onde nós possamos ser livres. Por quê? Efésios 1:20 traz essa menção para nós, porque fala justamente que ele fala assim, foi esse o mesmo grandioso poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, que o fez sentar-se no lugar de honra no céu,
a mão de direita. E esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, irmãos, está disponível a nós. Fomos unidos com Cristo no batismo e nos revestimos dele para que nós possamos cumprir esse propósito. E ele fala assim, ó: agora não há nem judeu, nem gentil, nem escravo, nem livre, nem homem e nem mulher, onde vocês são um em Cristo. E aqui nós precisamos entender, porque apesar do tijolinho ser colocado lá na construção num lugar específico, irmão, nós nos tornamos parte de um todo. Nós nos tornamos parte de algo maior que Deus está construindo. Este é o momento em que nós entendemos que aqui se acabam as divisões e as fronteiras e que todos nós somos filhos, chamados para um propósito específico de Deus. E que sempre haverá um pão disponível na mesa para todos aqueles que o receberam como Pai. Não receberam, Ele nos escolheu. Aqui, excluir isso, irmão. Olha, não fomos nós que escolhemos, não. João 15:11, não fomos nós que escolhemos, mas Ele nos escolheu. Mas aqui acaba justamente esse sentimento de que Ele tem que fazer a nossa vontade, não nós nos alinhamos à vontade dele para que acabe as divisões e as fronteiras, e que já há uma visão celestial e um destino celestial para nós que tem capacidade de nos dar a vida plena. E que se nós nos submetermos a Ele, nós entenderemos, irmão, que seremos felizes andando junto com pessoas da mesma família. E que há pão disponível, que não há distinção. Colossenses 3:11, Jesus Cristo é tudo e em todos. Tudo e em todos. E aqui eu quero partir para o final, porque quando chegamos a esse entendimento de que Deus quer ter isso conosco, esse relacionamento de intimidade e nos revelar o seu propósito para nós, Paulo fala: e agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão. Agora são verdadeiros filhos de Abraão. E o que quer dizer isso? Herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Você sabia, meu irmão? Você sabia, minha irmã, que há uma promessa de Deus? Na verdade, há várias aqui, ó. Essas aqui estão para todos e não há distinção. É o pão compartilhado. Há pão na mesa. Não importa se você é homossexual ou heterossexual, se você é mulher ou homem, preto ou branco, gordo ou magro, rico ou pobre. Deus não age com favoritismo, nós somos tudo. E o filho, ele é o que tem a capacidade de acessar a promessa, não o servo. O servo, ele até desempenha um trabalho, mas é a nossa parte de filho, de saber que somos parecidos com ele, mas que nós não merecemos, que é gratuito, que é um pai amoroso que resolveu zelar e cuidar de nós e escrever a nossa história, porque ele sabe o quanto nós somos incapazes. E mediante a isso eu quero terminar justamente com Hebreus, irmão, para que você para que você trabalhe com valentia sobre esse firme propósito, converse, gaste tempo com o Senhor referente a isso. E uma oração, irmão, nós precisamos entender que ela não é um monólogo repetido, nós precisamos parar para ouvir, buscar ouvir a voz de Deus. Irmão Alisson, eu não consigo ouvir. Olha, tinha um irmão que estava acordando aí às 3 horas da manhã e eu perguntei para ele: mas como é que é isso? Você está acostumado? Não, eu durmo igual uma pedra, não levanto nem para urinar, Alisson. Eu falei assim: irmão, isso é Deus te chamando para mergulhar mais fundo. Mas ele não conseguia perceber. Mas eu quero terminar para que você avance, sabe? Há um lugar onde você consiga ouvir a voz de Deus nos sinais, sabe? Em tudo que está à volta. Deus conversa conosco. Jó 33:14. Deus fala e fala o tempo inteiro. Nós, homens, que não percebemos, por causa das nossas vontades, nos nossos muitos pecados, da nossa autossuficiência. E se tem algo que Deus ele vai contra, é a autossuficiência, irmão. Olha, em Hebreus 10, versículo 35 e 36 diz o seguinte, quero terminar com vocês, fala: haja o que houver, não deixe desfalecer a sua confiança no Senhor. Lembre-se que vocês serão ricamente recompensados. Vocês precisam continuar fazendo com toda a paciência a vontade de Deus. E aqui fala da perseverança, da continuidade, se quiserem receber tudo quanto lhes prometeu, depois de ter feito a vontade, irmão. A mentalidade, tudo no lugar certo, então receberemos aquilo que o Senhor nos prometeu. Quero te falar, meu irmão, quero te falar, minha irmã, e quero terminar aqui falando que o Cordeiro tem sim
uma recompensa para o teu sacrifício. Que Deus abençoe os irmãos. Muito bom dia, muito boa noite, que seja bom o teu dia em específico, independente do horário que você ouça a mensagem. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.